A taça escorregou dos dedos dela como se tivesse vida própria. O vinho caiu na toalha branca e se espalhou rápido, vermelho vivo, chamando mais atenção do que qualquer joia. Por um segundo, ninguém respirou. Nem os garçons. Nem as mesas ao lado. Nem meu filho, que ficou com a boca entreaberta, olhando para mim como se eu tivesse mudado de rosto. E eu não precisei levantar a voz. Eu não precisei provar nada. Porque o gerente-geral estava de pé atrás da minha cadeira, curvado numa reverência que ninguém faz para uma mulher de casaco antigo e bolsa simples. Ele falou com cuidado, mas a frase atravessou o salão. A dona. Eu senti o peso dessa palavra bater na mesa como um prato quebrando. E eu vi, no rosto da dona Lúcia, o instante exato em que a certeza dela virou pânico. Foi nessa hora que eu entendi uma coisa que muita gente demora a aprender. Existe gente que só respeita o que teme. Eu mantive o olhar calmo. Por fora, eu era só uma senhora comendo salada. Por dentro, eu estava segurando uma caixa pesada, cheia de coisas que eu não podia derrubar antes da hora certa. Eu sou a Helena. E se você está me ouvindo agora, eu quero te pedir uma coisa. Me diz de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado, seu país. E fica comigo até o fim. Porque esse jantar não foi só uma humilhação. Foi o começo de uma armadilha. Se inscreve no Afonso Story para acompanhar essa história até o último detalhe, porque eu prometo uma coisa, aqui ninguém precisa engolir injustiça em silêncio. 2 dias antes, eu não tinha certeza do tamanho do buraco que eu estava prestes a encarar. Eu só sabia que meu filho estava diferente. E mãe sente. Ele apareceu na minha casa com aquele sorriso cansado de quem ensaia a felicidade no espelho. Sentou no sofá sem tirar o sapato, como se estivesse com pressa de ir embora. As mãos dele tremiam um pouco quando ele mexia no celular. Mãe, a gente vai jantar num lugar especial, ele disse, sem olhar direto para mim. A família da Camila quer te conhecer melhor. Conhecer melhor. Eu já conhecia esse tipo de frase. Ela vem sempre com uma segunda intenção, igual perfume forte que tenta esconder cheiro de coisa estragada. Eu perguntei só uma coisa. Você está feliz, filho? Ele travou. O olhar dele desceu para o chão. E esse silêncio respondeu mais do que qualquer palavra. Depois ele respirou fundo, como se fosse confessar um pecado. Eu estou tentando crescer. Tem um grupo seleto. Gente que abre portas. Eles gostam de postura. E a dona Lúcia é difícil. Eu só preciso que você se comporte bem. Por favor. Não cria confusão. Se comporte bem. Quando um filho diz isso para uma mãe, o coração da gente dá um passo para trás. Porque o recado escondido é outro. O recado escondido é não me envergonha. Eu não discuti. Eu não chorei. Eu só olhei para ele e guardei aquela frase como quem guarda um prego no bolso. Uma hora machuca. No dia do jantar, eu escolhi a roupa simples de propósito. Saia básica. Blusa lisa. Casaco antigo com bolso fundo, cheiro de sabonete de casa. Nada de marca, nada de brilho. E não era por falta. Era por escolha. Eu passei a vida inteira aprendendo que quando você chama atenção, você vira alvo. E eu não queria entrar num jogo que eu não conhecia, de salto alto e sorriso falso. O restaurante parecia de filme. Luz amarela, música baixa, taças brilhando como se fossem parte do cenário. O tipo de lugar que faz a gente se sentir errada só por existir. Eu senti os olhos antes de sentar. Não eram olhares curiosos. Eram olhares que pesam. Meu filho estava na mesa com a Camila. E com ela estava a mãe dela, Dona Lúcia, aquela mulher com postura de rainha e coração de gelo. Um sorriso fino, um perfume que chega antes, e uma certeza no olhar de que o mundo é uma extensão do braço dela. Camila me cumprimentou com um beijo no ar. Rápido demais. Meu filho segurou minha mão por um segundo, como quando era menino e tinha medo de atravessar rua. Depois soltou, como se lembrasse onde estava. Dona Lúcia olhou meu casaco, minha bolsa, meus sapatos. Ela fez uma avaliação inteira sem dizer uma palavra. Quando o garçom chegou com água, ela soltou uma risadinha. E então, como se quisesse que o restaurante inteiro fosse testemunha, ela levantou a voz. Que vergonha dessa roupa. Parece que você veio pedir esmola.
A palavra esmola ficou no ar. E eu senti minha garganta apertar. Eu não tive vergonha da roupa. Eu tive vergonha do silêncio do meu filho. Vergonha da covardia que ele estava sendo obrigado a vestir. Vergonha de ver uma mulher adulta tentando diminuir outra mulher adulta só para se sentir maior. Algumas mesas viraram o rosto. Outras fingiram que não ouviram. E teve gente que olhou com aquela curiosidade doentia de quem adora uma cena desde que não seja com ela. Eu respirei fundo. Peguei o garfo. E continuei comendo minha salada em silêncio. Não porque eu era fraca. Porque eu tinha regras. Primeira, eu não machuco ninguém. Segunda, eu não minto. Eu provo com fatos. Terceira, eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Dona Lúcia falou de viagens, de vinhos, de gente importante. Falava alto, ria alto. E de vez em quando me olhava como quem cutuca para ver se eu reagia. Ela queria que eu me explicasse. Ela queria que eu implorasse respeito. Eu não dei esse prazer. Só que eu ouvi tudo. Cada palavra. E aí ela soltou a frase que fez meu estômago gelar. Pobre nasce para continuar pobre. É só aceitar. Meu filho riu fraco. Camila riu mais alto, como se estivesse pedindo aprovação. Eu limpei a boca com guardanapo e senti uma certeza crescer dentro de mim. Esse jantar não era só humilhação. Era controle. E eu já tinha visto o controle virar coisa pior. Foi nesse momento que aconteceu a primeira coisa estranha. O gerente geral apareceu. Não foi um garçom. Não foi o maitre. Foi o gerente geral, vindo rápido demais para um lugar daquele. A mão dele tremia enquanto ele ajeitava o paletó. O olhar dele passou por Dona Lúcia como se ela fosse uma sombra. Passou pelo meu filho, pela Camila, e parou exatamente atrás de mim. E então ele fez uma reverência. Eu senti o restaurante ficar mais silencioso. Como se todo mundo percebesse que alguma coisa fora do roteiro estava acontecendo. Ele se inclinou e disse, com voz firme: Senhora Helena, por favor, me perdoe. Eu não sabia que a senhora viria hoje. O senhor Augusto pediu que eu avisasse assim que a senhora chegasse. A taça da Dona Lúcia tremeu. E eu vi o medo no rosto dela pela primeira vez. Mas eu também vi outra coisa. Eu vi que o meu filho estava tremendo do mesmo jeito. E foi aí que a minha paz acabou. Porque eu entendi que eu não estava ali só para ser humilhada. Eu estava ali para descobrir o que fizeram com o nome dele. E quando eu pensei nisso, eu soube que alguém naquele salão queria que eu hesitasse. Só que eu não hesito quando é meu filho. E naquele instante, antes mesmo do gerente falar a próxima palavra, eu senti que a noite ia terminar de um jeito que ninguém naquela mesa estava preparado para ver. A palavra dona ainda estava no ar quando eu vi a Dona Lúcia tentar se recompor. Ela ajeitou o cabelo com a ponta dos dedos, como se pudesse arrumar também a vergonha que tinha escorrido junto com o vinho. O sorriso dela apareceu de novo, mas agora era um sorriso rachado, inseguro, do tipo que só existe quando a pessoa percebe que perdeu o controle e está tentando pegar de volta na força do costume. Ah, meu Deus, que confusão, ela disse, alto demais. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. E eu fiquei olhando para ela com a mesma calma de antes. Eu não estava saboreando a queda dela. Eu estava observando. Porque gente como ela não cai de verdade quando derruba uma taça. Gente como ela só cai quando perde a plateia. E ela ainda tinha plateia. As mesas ao redor estavam fingindo que não viam, mas eu sentia. A curiosidade tem peso. Eu sentia cada olhar, cada ouvido esticado, cada celular escondido embaixo da mesa, mesmo que ninguém tivesse coragem de filmar ali. Meu filho continuava pálido. Ele alternava o olhar entre mim e a esposa, como se estivesse procurando uma saída que não existia. E eu percebi, com um aperto que não dá para explicar, que ele não estava surpreso só por eu ser quem eu era. Ele estava com medo do que vinha depois. O gerente geral fez um gesto rápido para um garçom, e em segundos trocaram a toalha com a eficiência de quem apaga incêndios sem deixar rastro. Um pano branco novo, taças novas, um pedido de desculpas em voz baixa, e o teatro do luxo tentando voltar ao normal. Só que o normal já tinha quebrado. Dona Lúcia tentou rir. Olha só, Helena, que coisa engraçada. Quem diria, não é? Você sempre tão simples, tão discreta.
Eu pensei que... Ela deixou a frase morrer, porque percebeu que qualquer final seria pior para ela. E pela primeira vez eu vi uma fraqueza que não era medo. Era orgulho ferido. Era a sensação de ter sido enganada, mesmo que ela mesma tenha começado a agressão. E orgulho ferido é perigoso. Porque gente orgulhosa prefere se destruir a pedir desculpa de verdade. Minha nora, Camila, colocou a mão no braço da mãe, tentando acalmar. Mãe, por favor. Mas a voz dela saiu fraca. Ela não tinha o costume de mandar em Dona Lúcia. Ela só tinha o costume de obedecer. E quando eu vi aquilo, eu entendi que não era só meu filho que estava preso. Aquela família inteira girava em volta de uma mulher só. Meu filho finalmente tentou falar comigo. Mãe, eu não sabia. Eu encarei o rosto dele. Eu queria acreditar. Eu queria muito. Só que eu lembrei do jeito como ele tinha pedido para eu me comportar bem. Eu lembrei da pressa dele, do suor frio, do sorriso ensaiado. E eu senti uma dor silenciosa, a dor de perceber que um filho pode amar a gente e mesmo assim se envergonhar da gente. Eu respondi baixo, para não dar espetáculo. Você não sabia o quê, Rafael? Ele engoliu seco. O olhar dele fugiu de novo. E isso me respondeu de um jeito que doeu mais do que qualquer palavra. Porque ele sabia que seria um teste. Ele só não sabia que seria uma execução. O gerente voltou a falar, ainda educado, mas agora com respeito que não era forçado. Senhora Helena, o senhor Augusto pediu que eu oferecesse à senhora sala reservada, se a senhora preferir privacidade. E aí eu vi outra coisa. Eu vi o jeito como Dona Lúcia ficou rígida quando ouviu o nome Augusto. Foi rápido, quase invisível. Mas eu vi. E eu guardei isso dentro de mim como quem guarda uma chave. Se o nome de um homem fazia aquela mulher travar, então aquele homem era uma corda no pescoço dela. E cordas existem para serem puxadas. Eu poderia ter aceitado a sala reservada e acabado com o show ali. Eu poderia ter saído como vencedora silenciosa. Eu poderia ter deixado Dona Lúcia se afogar no próprio vexame. Mas eu não estava ali por vingança barata. Eu estava ali por causa de uma sensação que não me largava desde que meu filho pisou na minha casa semanas antes. Uma sensação de que havia algo por trás, algo bem maior, algo que não era só humilhação de restaurante. Eu olhei para o gerente e respondi com a mesma calma. Eu fico aqui. A mão de Dona Lúcia apertou a taça nova com força demais. Ela tentou sorrir de novo, mas o maxilar dela estava tenso. Claro, claro. Vamos continuar. Afinal, somos família. Família. Aquela palavra na boca dela soou como uma ameaça. Camila tentou mudar o assunto. Falou do cardápio, do chefe, do ambiente. Meu filho só mexia no guardanapo, dobrando e desdobrando como se estivesse tentando dobrar também a culpa. E eu fiquei quieta. Quietude não é ausência. Quietude é atenção. Dona Lúcia fez questão de chamar o garçom pelo nome. Fez questão de falar alto sobre doações. Sobre eventos sociais. Sobre como ajudava tanta gente. Ela queria se vestir de boa pessoa na frente do restaurante inteiro, como se bondade fosse um casaco que se coloca e tira. E aí, no meio dessa performance, ela soltou uma frase que parecia pequena, mas não era. Eu sempre digo, Camila, a gente precisa saber com quem anda. Tem gente que se aproxima por interesse. Quando ela falou isso, ela me olhou de lado. E eu entendi o recado. Ela queria inverter os papéis. Ela queria que o público pensasse que eu era oportunista, que eu era a intrusa, que eu era a velha simples que apareceu para se aproveitar. E essa é a arma preferida desse tipo de pessoa. Ela machuca primeiro, e depois posa de vítima. Só que eu tinha aprendido uma coisa na vida. Quem joga com aparência odeia prova. Eu peguei a salada de novo e comi devagar. Eu senti o silêncio da mesa ficar pesado. Eu senti Camila me observar, talvez tentando decifrar quem eu era. Eu senti meu filho quase tremendo. E eu senti uma presença do outro lado do salão. Eu não virei o rosto na hora. Eu só percebi. Tem gente que entra num lugar e o ar muda. Um homem de terno escuro, parado perto do corredor, com postura de quem não está ali para jantar. Ele olhava na nossa direção,
mas não com curiosidade. Com cálculo. E quando meus olhos finalmente tocaram os dele, eu reconheci. Reconheci porque aquele rosto não pertence a mesas. Aquele rosto pertence a problema. Meu coração bateu mais forte, mas meu rosto não mudou. Eu não daria esse gosto para ninguém. Dona Lúcia, ao mesmo tempo, fez algo que quase ninguém notaria. Ela olhou para o corredor também. Por um segundo só. E desviou rápido. Como quem sabe que tem alguém ali que não deveria estar. Foi ali que eu tive certeza. Ela não estava improvisando. Ela tinha apoio. Ou tinha vigilância. Talvez os dois. Eu respirei fundo e pensei na minha regra número 2. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu pensei na regra número 3. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. E naquele instante eu entendi que a minha história com Dona Lúcia não começava naquela taça derrubada. Começava bem antes. Começava no medo do meu filho. E terminaria do jeito que gente orgulhosa nunca imagina. Porque, enquanto ela tentava recuperar o controle com frases bonitas, o gerente-geral fez um sinal quase invisível na direção do corredor. Um sinal para o homem de terno. E o homem respondeu com um movimento de cabeça, como quem diz, agora. A garganta ficou seca. Eu não sabia ainda qual seria o próximo passo. Só sabia que ele vinha. E vinha rápido. Eu fiquei sentada naquela mesa, com o barulho do restaurante tentando fingir normalidade, e uma pergunta batendo dentro de mim como martelo. Por que meu filho estava tremendo daquele jeito? Não era medo de mim. Eu conheço o medo do meu filho desde pequeno. Eu já vi aquele menino ter medo de chuva forte, de vacina, de ficar sozinho no escuro. Eu sei quando ele se assusta por coisa simples e quando ele se assusta por coisa séria. Aquilo ali era medo sério. E foi por isso que, enquanto Dona Lúcia falava alto como se estivesse comandando um palco, eu voltei na minha cabeça para o dia em que tudo começou a ficar estranho. Foi numa tarde comum. Uma tarde sem aviso, sem drama, sem preparação. Eu estava em casa, arrumando umas coisas, quando ouvi a porta. Meu filho entrou sem bater, como fazia quando era mais novo, só que agora ele não entrou com aquela alegria de sempre. Ele entrou como quem pisa em vidro. Ele me abraçou rápido, sem força, e ficou parado no meio da sala como se estivesse esperando eu dizer alguma coisa que poupasse ele. Eu perguntei se ele queria café. Ele disse que não. Eu perguntei se ele tinha comido. Ele disse que sim, mas eu vi que ele estava mentindo. A gente pode envelhecer o quanto for. Mãe sempre sabe quando o filho está inventando uma resposta só para encerrar assunto. Ele sentou no sofá e ficou mexendo no celular sem realmente mexer em nada. A tela apagava, ele acendia de novo, apagava, acendia. A mão dele tremia. Não era tremor de frio. Era tremor de pressão. Eu sentei na poltrona em frente e esperei. Tem coisas que a gente só consegue ouvir quando dá espaço para a pessoa cair na própria verdade. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Eu não interrompi. Só levantei o queixo, para mostrar que eu estava ali. Vai ter um jantar. Um jantar importante. A palavra importante veio com um peso que não combinava com comida. Não era o jantar que era importante. Era o que ele achava que aquele jantar ia comprar para ele. Importante por quê? Eu perguntei. Ele olhou para o lado. Depois para baixo. Depois para mim, rápido, e desviou de novo. A família da Camila conhece gente. Gente que abre portas. Eu estou tentando crescer. Você sabe como está tudo difícil. Eu sabia. Eu sabia de cada conta, de cada insegurança, de cada sonho dele que não cabia mais dentro de um salário comum. E eu também sabia o quanto ele odiava se sentir pequeno. Eu vi isso desde a adolescência. Ele sempre quis provar que conseguia. Só que, agora, parecia que ele tinha decidido provar para as pessoas erradas. Ele continuou. Eles têm um grupo. Um grupo seleto. Eles ajudam quem tem potencial. Quando ele falou grupo seleto, ele fez um gesto com a mão, como se estivesse mostrando um lugar alto, um lugar onde ele finalmente seria aceito. Eu senti uma tristeza apertar meu peito, porque eu já tinha visto esse tipo de promessa. Promessa de porta aberta sempre cobra algo na entrada.
Eu perguntei, do jeito mais simples. E o que eles querem em troca? Ele riu, mas a risada saiu seca, nervosa. Nada, mãe. É só postura. É só você se comportar. Se comportar. A frase ficou no meio da sala como se fosse fumaça. Eu esperei ele explicar melhor. Ele não explicou. Então eu perguntei: se comportar como? Ele passou a mão no rosto, cansado, como se estivesse velho demais para a própria idade. Você sabe. Não falar demais. Não criar clima. A dona Lúcia é difícil. Ela repara em tudo. Ela gosta de gente alinhada. Gente alinhada. Eu olhei para ele com cuidado, porque eu percebi ali uma coisa que me deu medo. Meu filho não estava me pedindo apenas para eu ser educada. Ele estava me pedindo para eu caber num molde que não era meu. Ele estava me pedindo para eu diminuir, para ele poder parecer maior perto deles. E isso dói de um jeito que eu nunca consegui explicar direito. É uma dor quieta, uma dor que a gente engole porque não quer perder o filho. Eu não levantei a voz. Eu não fiz drama. Eu só perguntei o que importava. Filho, você está feliz? Ele travou. Foi instantâneo. O corpo dele ficou rígido, o olhar dele ficou perdido, e aquele silêncio respondeu antes de qualquer palavra. Eu vi o medo. Medo de decepcionar a esposa. Medo de decepcionar a sogra. Medo de perder o lugar que prometeram para ele. Medo de admitir que estava se metendo numa coisa que ele não controlava. Ele tentou disfarçar. Mãe. Eu só estou cansado. Mas eu conheço meu filho. Cansaço não faz uma pessoa tremer assim. Eu fiquei quieta por uns segundos. E aí eu fiz uma coisa que eu quase nunca fazia. Eu toquei num assunto que eu evitava desde que ele saiu de casa. Rafael, você está precisando de dinheiro? Ele levantou os olhos rápido, como se eu tivesse encostado num ponto dolorido. Não é isso. A resposta veio rápida demais. E resposta rápida demais quase sempre é defesa. Eu não apertei. Eu só observei. Porque mãe também aprende a escolher as batalhas. Às vezes, para proteger, a gente precisa esperar o momento certo de puxar a verdade. Ele levantou e começou a andar pela sala. Passava a mão na nuca, respirava fundo, parava, voltava a andar. Eu só quero que você vá. Por favor. Vai por mim. Vai por mim. A frase foi diferente. Não foi um pedido de aparência. Foi um pedido de socorro. Eu senti meu coração apertar, e por um instante eu quase disse sim sem pensar. Mas eu não sou só emoção. Eu também sou instinto. E meu instinto gritava que eu precisava enxergar o terreno antes de pisar. Eu perguntei: quem mais vai estar nesse jantar? Ele hesitou. Bem pouco. Mas hesitou. Uns amigos. Gente do trabalho do pai da Camila. Umas pessoas influentes. Influentes. Essa palavra também não combina com comida. Combina com pressão. Eu vi naquele momento que ele estava tentando me levar para um lugar onde eu seria julgada. Não pelo que eu era, mas pelo que eu aparentava. E eu me perguntei, bem baixinho por dentro, quem tinha colocado essa ideia na cabeça dele. Quem tinha ensinado meu filho a ter vergonha da própria mãe. Ele veio até mim e segurou minha mão. A mão dele estava fria. Mãe, só confia em mim. Eu apertei a mão dele de volta, com um carinho firme. Eu confio em você. Eu só não confio em quem te faz tremer. Ele puxou a mão, como se eu tivesse dito uma verdade proibida. E o olhar dele ficou duro por um segundo. Não duro de raiva. Duro de defesa. Como quem protege alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa não merece. Você não conhece a dona Lúcia. Eu respirei fundo. Então talvez seja a hora de eu conhecer. Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu ouvi uma coisa que me deu arrepios. O som de uma notificação no celular dele. Ele olhou para a tela. O rosto dele mudou de cor. Ficou mais pálido. Ele fechou o celular rápido, rápido demais. Eu perguntei com calma. Mensagem de quem? Ele guardou o aparelho no bolso. Do trabalho.
Eu não acreditei. Mas eu não expus. Eu anotei por dentro. Eu sempre faço isso. Eu não grito. Eu anoto. Ele se despediu com pressa, como se ficar ali por mais um minuto fosse perigoso. Na porta, ele virou o rosto e disse: vai com uma roupa mais adequada, tá? E foi aí que eu entendi que o jantar não era sobre me apresentar. Era sobre me enquadrar. Eu fechei a porta e fiquei parada, olhando para a sala vazia. Eu senti uma vontade enorme de chorar. Não por mim. Pelo meu filho. Porque eu vi que ele estava se perdendo numa estrada que não era dele. Naquela noite, eu quase liguei para ele. Quase. Só que algo dentro de mim disse para eu esperar. E eu agradeço por ter esperado. Porque, 2 dias depois, bem cedo, a campainha tocou. Eu abri a porta e não tinha ninguém. Só um envelope pardo no chão, sem nome, sem remetente. Eu olhei para os lados. A rua parecia normal. O vento parecia normal. Mas eu senti que nada estava normal. Eu peguei o envelope com cuidado, como quem pega um objeto que pode explodir a vida inteira. E antes mesmo de abrir, eu já sabia. Aquilo tinha a ver com meu filho. E quando eu virei o envelope na mão, eu vi uma frase escrita num papel pequeno, colado por fora, como aviso. Ela está usando seu filho. Eu senti minhas pernas ficarem pesadas. E eu entendi que aquele jantar não seria o começo. Seria só a primeira cena de algo muito maior. Eu ainda lembro do peso daquele envelope pardo na minha mão, mesmo antes de abrir. Era leve, mas parecia pesado, como se o papel carregasse um pedaço do meu futuro lá dentro. Eu tinha acabado de varrer a sala quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Abri a porta devagar, com aquele cuidado que a gente pega depois de certa idade, e encontrei o envelope no chão, bem na linha da soleira, como se alguém tivesse colocado ali com precisão. Sem nome. Sem remetente. Sem nada. Só um papel pequeno colado por fora, com uma frase curta que parecia escrita com pressa. Ela está usando seu filho. E o seu nome está sendo colocado onde não devia. Verifique antes que seja tarde. Eu senti minha barriga gelar. Não foi medo de assalto. Foi medo do que a gente não consegue ver, do que se esconde dentro de família, de contrato, de sorriso educado. Eu fechei a porta. Tranquei 2 vezes, sem perceber. Fiquei parada no meio da sala com o envelope na mão, olhando para ele como se fosse um bicho. E aí eu pensei: calma, Helena. Você não corre. Você não grita. Você anota. Eu fui para a mesa da cozinha, puxei a cadeira, sentei e respirei fundo. Eu não abri logo de cara. Primeiro eu ouvi a casa. O relógio na parede. O barulho distante da rua. O meu próprio coração. Quando eu finalmente rasguei a lateral do envelope, eu fiz isso devagar, como se eu estivesse abrindo uma ferida antiga. Caíram algumas folhas dobradas. Cópias. Prints. Um punhado de papéis que não tinham nada de sentimental e, por isso mesmo, davam mais medo. Logo na primeira página eu vi um cabeçalho com um nome bonito demais para ser inocente. Um desses nomes que parecem criados para inspirar confiança. Instituto Nova Esperança. Abaixo. Números. Datas. Uma lista de doações. Assinaturas. Carimbos que pareciam oficiais. Na segunda folha, uma ata de reunião com linguagem complicada, cheia de palavras que escondem o que realmente importa. E o que realmente importava estava bem ali, no meio do texto, como uma faca bem escondida. O meu nome. Helena Souza. Eu senti o sangue sumir do rosto. Porque quando seu nome aparece num papel que você nunca assinou, a vida começa a virar um território perigoso. Eu passei os olhos de novo, mais devagar, tentando entender o que estava escrito. E foi aí que eu vi a frase que me fez segurar a borda da mesa com força. Autorização para uso de garantia patrimonial vinculada a imóvel. Garantia. Imóvel. Eu não precisei ser especialista para entender a direção daquilo. Alguém estava tentando encostar em algo que eu construí com as minhas mãos. Eu sempre fui discreta por um motivo. Eu aprendi cedo que o mundo tem gente que te abraça olhando para o seu bolso. E eu não queria viver me explicando, nem me defendendo. Eu queria paz. Só que paz não existe quando alguém mexe no seu nome.
Eu levantei e fui até a janela. Olhei para a rua. Nada fora do lugar. Nenhum carro suspeito. Nenhuma sombra. Só que eu senti, bem dentro de mim, que alguém tinha atravessado minha cerca sem eu ver. Voltei para a mesa e continuei lendo. E quanto mais eu lia, mais eu entendia que aquilo não era só golpe. Era montagem. Porque tinha um padrão. Um padrão de organização. De aparência. De caridade. De evento social. Um padrão que eu já tinha ouvido na boca da Dona Lúcia, mesmo sem conhecer direito. Eu lembrei dela falando, dias depois, no restaurante, sobre doações e gente influente. Eu lembrei do jeito como certas pessoas usam palavras bonitas para esconder intenções feias. Eu separei as folhas, uma por uma, e comecei a fazer o que eu faço melhor quando estou com medo. Eu comecei a organizar. Primeiro eu procurei datas. Vi que algumas páginas tinham datas recentes, muito próximas do jantar que meu filho tinha anunciado. Isso me fez pensar numa coisa que eu não queria pensar. Esse jantar não era só teste de roupa. Era teste de acesso. Depois eu procurei nomes além do meu. Havia 2 ou 3 nomes repetidos, como se fossem os mesmos sempre. E havia uma assinatura que aparecia em quase todos os papéis. Uma assinatura bonita, cheia de curva, como se a pessoa tivesse treinado para parecer importante. L. Almeida. Eu não sabia ainda, mas eu já desconfiava. Porque o mundo é engraçado. Tem gente que não consegue se esconder nem quando tenta. Elas deixam pedaços de si em tudo. Eu levantei e peguei uma pasta antiga, daquelas de elástico, onde eu guardo documentos importantes. Coloquei as cópias dentro e fechei. Não era só organização. Era proteção. A partir dali, aquilo tinha virado prova. E aí eu fiz a coisa mais simples do mundo, a coisa que gente manipuladora odeia. Eu comecei a verificar. Não no impulso, não com drama, não ligando para o meu filho chorando. Eu fui do meu jeito. Frio, prático, silencioso. Eu peguei meu celular e procurei o nome do instituto. Encontrei uma página bonitinha, com fotos de evento, sorriso, crianças, faixa de agradecimento. Tudo muito correto. Tudo muito limpo. Limpo demais. Eu procurei registro. CNPJ. Endereço. O endereço existia, mas era uma sala pequena num prédio comercial onde várias empresas alugavam caixinha de correio. Isso não prova culpa, mas prova uma coisa. Prova que dá para sumir rápido. Eu procurei a assinatura L. Almeida em outras páginas, outros documentos, outros lugares. E encontrei uma menção em um convite de evento beneficente. Um desses eventos com foto em tapete vermelho e gente fingindo que faz o bem. E lá estava ela. Dona Lúcia Almeida. Meu estômago apertou. Naquele momento, eu senti uma raiva subir que não era raiva de briga. Era raiva de mãe. Raiva de perceber que a mão que ia bater em mim não era mão desconhecida. Era mão de gente que senta na mesa da sua família. Foi aí que eu parei e falei comigo mesma, em voz baixa, para lembrar quem eu sou. Helena, você não machuca ninguém. Você não mente. Você prova. E eu tomei a primeira decisão da minha nova fase. Eu não ia confrontar Dona Lúcia sem entender o jogo inteiro. Porque se eu confrontasse cedo demais, ela ia se fazer de vítima, ia chorar, ia dizer que foi engano, ia jogar a culpa em alguém menor, e ia continuar operando por trás. E eu não queria um pedido de desculpas. Eu queria o fim. Eu abri a pasta de novo e peguei a folha da garantia patrimonial. Li cada linha com atenção. Havia uma referência a um termo de anuência que eu nunca vi. Um termo que, teoricamente, eu teria assinado. E aquilo me fez lembrar de uma coisa pequena, um detalhe que na época pareceu normal. Camila, minha nora, tinha me mandado mensagem semanas antes pedindo uma cópia do meu documento. Ela disse que era para organizar umas coisas da família, que era melhor deixar tudo pronto, que era só burocracia. Eu tinha ignorado. Eu nunca mando documento assim. Nunca. Eu tenho esse cuidado. Só que a mensagem existia. E agora ela ganhava outro peso. Eu sentei e abri a conversa antiga. Li de novo. E percebi algo que eu não tinha percebido antes. Ela insistia. Insistia com carinho, com emojis, com frases doces.
Doçura insistente é quase sempre isca. Eu fechei o celular e fiquei olhando para a parede, com a cabeça girando. E aí eu pensei no meu filho. Pensei no tremor na mão dele. Pensei no pedido para eu me comportar. Pensei naquela palavra, grupo seleto. E uma pergunta apareceu, pesada, amarga. E se ele já tivesse assinado alguma coisa? Eu respirei fundo e senti minha garganta fechar. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de perder o meu filho para uma mentira que ele nem percebeu. Eu sei que você deve estar pensando agora que eu devia ligar para ele na mesma hora. Eu também pensei isso. Só que eu conheço meu filho. Se eu ligasse naquele momento, com a voz carregada, ele ia se fechar. Ia negar. Ia defender. Ia dizer que eu estava exagerando. E gente manipuladora ama quando você reage no impulso, porque o impulso vira argumento contra você. Foi aí que eu decidi seguir um plano simples. 1. Eu ia observar. 2. Eu ia testar sem avisar. 3. Eu ia coletar prova. 4. Eu ia deixar a dona Lúcia escolher o próprio erro. E eu ia fazer isso com a mesma calma com que eu comi aquela salada. Se você já viveu algo assim, quando a intuição grita e ninguém ao redor te leva a sério, se inscreve no Afonso Story agora. Aqui a gente aprende a enxergar mentira antes que ela destrua a nossa paz. E me conta nos comentários, você abriria esse envelope na hora ou esperaria como eu esperei? Eu levantei, fui até o quarto e peguei um caderno velho. Eu não confio só na memória quando o assunto é sério. Eu confio no que fica escrito. Anotei datas, nomes, palavras repetidas. Anotei o nome do instituto. Anotei a assinatura. Anotei o trecho da garantia patrimonial. Anotei até a frase do bilhete, palavra por palavra. E no fim da página eu escrevi uma frase curta, do meu jeito. Não é sobre roupa. É sobre controle. Eu fechei o caderno e, naquele exato momento, meu celular vibrou. Uma mensagem do meu filho. Mãe, está tudo certo para o jantar. Por favor, não me faz passar vergonha. Eu li 2 vezes. A primeira vez doeu. A segunda vez acendeu algo dentro de mim. Vergonha. Ele achava que a vergonha era minha roupa. E eu já estava começando a entender que a vergonha verdadeira era outra. Eu respondi só: vou. E fiquei olhando para a tela apagada, com a sensação de que, ao dizer essa palavra, eu tinha entrado num corredor sem volta. Porque agora eu não estava indo para jantar. Eu estava indo para ver quem tinha colocado meu nome em papel sujo. E mais ainda. Eu estava indo para descobrir se meu filho era vítima, cúmplice sem saber, ou apenas a próxima peça que eles iam mover. Quando eu guardei o caderno na gaveta, eu ouvi um barulho do lado de fora. Um carro passando devagar demais. Eu fui até a janela de novo. Vi só a traseira sumindo na esquina. Pode ser nada. Mas naquela manhã, nada parecia só nada. E eu soube, com uma certeza fria, que eu não estava sozinha nessa história. Alguém já tinha começado a me observar. Depois daquele envelope, minha casa ficou diferente. Nada tinha mudado no lugar, mas eu sentia como se tivesse um fio esticado por dentro das paredes, pronto para arrebentar com qualquer vento. Eu tentei seguir o dia normal, lavar louça, dobrar roupa, regar planta. Só que meu corpo fazia tudo e minha cabeça estava em outro lugar, montando quebra-cabeça com pedaços que eu ainda nem entendia direito. Quando a mensagem do Rafael chegou, pedindo para eu não fazer ele passar vergonha, eu fiquei olhando para a tela como se fosse uma frase de outra pessoa. Vergonha. Ele achava que vergonha era minha roupa simples. Eu já estava começando a entender que vergonha era um nome colocado onde não devia. Vergonha era um filho tremendo por medo de desagradar. Vergonha era gente bonita por fora, suja por dentro. Eu respondi que iria. Só isso. Sem discussão. Sem sermão. Porque, naquele momento, eu precisava de 2 coisas: prova e calma. E calma, eu já tinha. Eu passei a tarde preparando meu silêncio. Pode parecer estranho falar assim, mas é isso mesmo. Tem silêncio que é fraqueza, e tem silêncio que é estratégia. O meu era estratégia. Peguei o caderno e revisei tudo o que eu tinha anotado. Datas, nomes, frases, a assinatura L. Almeida, o tal Instituto Nova Esperança,
o termo de garantia, a insistência da Camila pedindo documento. Cada detalhe tinha um lugar, como se eu estivesse organizando um armário, só que o armário era minha vida. Depois disso, eu fiz uma coisa que eu quase nunca faço. Eu liguei para uma pessoa antiga, alguém que não tem paciência para conversa bonita e não se impressiona com sobrenome. Uma mulher chamada Teresa. Ela foi tabeliã por muitos anos. Conhece papel como quem conhece gente. Ela sabe quando uma assinatura nasce de mão verdadeira e quando nasce de pressa ou de montagem. Eu não contei tudo pelo telefone. Só disse que precisava de um olhar técnico, no momento certo. Ela fez uma pausa e falou num tom seco. Helena, quando você liga assim, é porque tem coisa grande. Eu respondi do meu jeito. Tem. Ela não perguntou mais nada. Só disse que eu podia chamar quando estivesse com as folhas na mão, e que eu não devia enfrentar ninguém sozinha. Eu fiquei com essa frase ecoando. Não enfrentar sozinha. Eu não gosto de parecer frágil. Só que prudência não é fragilidade. Prudência é amor próprio. Quando começou a anoitecer, eu fui para o quarto e abri o guarda-roupa com calma. Eu podia ter escolhido algo mais arrumado, algo que calasse a boca da Dona Lúcia antes dela abrir. Eu podia ter colocado um conjunto elegante, uma bolsa que chama atenção, um sapato que faz barulho no chão. Só que eu não queria vencer pelo figurino. Eu queria vencer pelo que eu sou. Eu peguei a mesma roupa simples. Saia discreta, blusa lisa, casaco antigo com cheiro de sabonete de casa. Eu queria que ela mostrasse quem ela era, sem distração. Eu queria que ela se entregasse pela boca. Porque gente que humilha não aguenta ficar sem humilhar. E eu queria ouvir tudo. Antes de sair, eu olhei no espelho. E eu me lembrei das minhas 3 regras, como um juramento baixo. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Na porta, eu senti um arrepio que não tinha nada a ver com frio. Eu olhei para a rua. A noite estava comum. Mesmo assim, eu tive aquela sensação de que alguém poderia estar me observando de algum ponto escondido. Eu travei a porta e segui. O caminho até o restaurante parecia mais longo do que devia. Não por distância, mas por peso. O tipo de peso que se coloca no peito quando você sabe que vai entrar num lugar onde te querem pequena. Quando eu cheguei, eu vi o brilho de longe. Carros caros, pessoas perfumadas, risos baixos, poses treinadas. Um guarda abriu a porta com a educação automática de quem olha primeiro para o carro e só depois para o rosto. Eu desci com a minha bolsa simples na mão, como quem entra num lugar sem pedir licença. O Rafael estava na entrada, esperando. Ele sorriu quando me viu, mas foi um sorriso quebrado. Os olhos dele iam para o lado toda hora, como se ele estivesse monitorando o ambiente. Quando ele me abraçou, eu senti o corpo dele tenso. Tenso demais para um jantar. Você veio mesmo, ele sussurrou, como se não acreditasse. Eu disse que vinha. Ele olhou para minha roupa e fez uma expressão rápida, quase imperceptível. Uma mistura de medo e vergonha. Ele tentou disfarçar, mas eu vi. E eu pensei uma coisa que doeu, mas eu pensei. Ele não tinha medo de mim. Ele tinha medo do julgamento dela. Entramos. A porta do restaurante parecia uma fronteira. Do lado de fora, eu era uma mulher comum. Do lado de dentro, eu virava alvo. Eu senti os olhos antes de sentar, como eu já tinha sentido. Olhares que medem, que comparam, que decidem quem merece respeito. Camila estava lá, com um sorriso bonito e vazio. Me deu um beijo no ar e perguntou se eu estava bem, mas a pergunta não tinha calor. Era protocolo. Era performance. E Dona Lúcia estava ali, sentada com a postura de quem manda até no ar. Joias discretas, perfume caro, cabelo impecável. Ela me olhou como se eu fosse um objeto que ela avaliava numa vitrine. Ela não disse nada de imediato. Só analisou. A bolsa, o casaco, o sapato. E depois veio a risada. Aquela risadinha curta, de canto, como quem acha graça da existência dos outros. Eu sentei com calma. Abri o guardanapo. Peguei o cardápio. Fiz tudo com o mesmo ritmo de quem não tem pressa para cair em provocação. O garçom se aproximou com água. Foi aí que Dona Lúcia decidiu que precisava de plateia.
Que vergonha dessa roupa. Parece que você veio pedir esmola. O salão não parou, mas mudou. Eu senti. O som ficou mais distante por um segundo, como se a frase tivesse puxado o ar do lugar. Eu vi o Rafael baixar os olhos. Vi Camila apertar a boca. Vi o garçom travar por um instante e depois fingir que não ouviu. E eu fiz exatamente o que eu planejei. Eu continuei. Peguei o garfo. Coloquei um pedaço de folha na boca. Mastiguei devagar. Olhei para o prato. Não para ela. Dona Lúcia queria reação. Queria lágrima. Queria desculpa. Queria que eu explicasse minha vida para ela se divertir. Eu não dei. Ela começou a falar sobre viagens, vinhos, gente importante. Falava como quem carrega um troféu no peito. E toda vez que ela citava investimento e negócio, eu anotava por dentro. Eu anotava porque eu já tinha visto o nome dela em papel. E a cada frase, eu sentia as apostas subirem. Não era só dignidade. Era o meu nome. Era o nome do meu filho. Era a paz dele. Foi então que eu percebi o primeiro sinal de que alguma coisa grande estava se aproximando. Um garçom passou perto e olhou para mim rápido demais. Não foi olhar de curiosidade. Foi olhar de reconhecimento. E ele virou o rosto, como se estivesse nervoso. Na hora, Dona Lúcia não viu. Mas eu vi. E logo depois eu vi o segundo sinal. A porta do fundo abriu. Eu não precisei virar a cabeça para saber que alguém importante tinha entrado. O ar muda. O ritmo muda. As pessoas se ajeitam sem perceber. Eu olhei de canto. Era o gerente geral. E ele não estava andando. Ele estava quase correndo. O paletó dele parecia apertado demais. Ele ajustava a roupa com as mãos tremendo. E o olhar dele, quando passou pela mesa, não parou na Dona Lúcia. Nem no Rafael. Nem na Camila. Parou em mim. E eu senti a tensão virar uma corda esticada. Se você percebeu a pista, comenta eu vi. Pista simples, mas poderosa. Ele não veio para ela. Ele veio para mim. E se você gosta de histórias onde a arrogância cai sozinha, se inscreve no Afonso Story para continuar comigo, porque a próxima frase dele muda tudo. O gerente chegou atrás da minha cadeira. Bem atrás. Como se aquela posição fosse natural, como se ele soubesse exatamente onde devia estar. O restaurante ficou mais silencioso. Não silêncio total. Silêncio de gente farejando acontecimento. Dona Lúcia travou com a taça na mão. O sorriso dela ficou preso no rosto. Camila parou de respirar por um segundo. O Rafael ficou branco. O gerente se inclinou. Uma reverência. E eu, mesmo sabendo que aquilo vinha, senti meu coração bater mais forte. Porque quando a vida vira uma cena, ela não pergunta se você está pronta. Ele falou baixo, mas firme. Senhora Helena. E eu vi, antes da frase terminar, a Dona Lúcia apertar os dedos na taça como se fosse quebrar. E eu entendi, naquele instante, que o meu silêncio não era mais escolha. Era a última coisa que eu tinha antes da tempestade. Porque a próxima palavra dele ia definir quem mandava naquela mesa. E quem ia sair dela destruída. Senhora Helena, por favor, me perdoe. Eu não sabia que a senhora viria hoje. O senhor Augusto pediu que eu avisasse assim que a senhora chegasse. A frase caiu na mesa com um peso que ninguém ali tinha como fingir que não sentiu. Eu ouvi o nome Augusto e, por um segundo, o restaurante inteiro pareceu ficar menor. Como se aquele nome tivesse puxado as paredes para mais perto. Dona Lúcia abriu a boca rápido, do jeito que gente controladora faz quando percebe que está perdendo o volante. Helena. Que Helena? O senhor deve estar confundindo. Essa senhora. Ela apontou para mim sem apontar, com aquele gesto feio, como se eu fosse uma coisa fora de lugar. E eu vi a pressa dela em apagar o que tinha acabado de acontecer. O gerente nem mudou o tom. Só virou o rosto devagar, com educação firme, e falou como se estivesse colocando uma placa visível para todo mundo ler. Senhora, peço que fale com respeito. Dona Lúcia piscou. A boca dela ficou meio aberta, procurando uma palavra que salvasse a imagem dela. Só que o gerente não deu espaço. A senhora Helena é a proprietária do prédio e uma das proprietárias do grupo que administra esta casa.
Eu vi o meu filho travar. Não foi surpresa normal. Foi choque de quem descobre que estava vivendo com uma versão incompleta da própria mãe. E ali, na frente de todo mundo, eu senti uma dor que não é raiva e não é tristeza. É uma mistura. A dor de perceber que o meu silêncio, por anos, tinha protegido meu filho do interesse errado, mas também tinha permitido que ele acreditasse que eu era pequena. Dona Lúcia tentou rir, uma risada nervosa, fina, quebrada. Ah, então é isso. Claro. Que bom. Eu não sabia. Eu pensei que... Ela parou de novo, porque qualquer final seria pior. E foi aí que eu vi o que ela realmente tinha por trás do perfume. Medo. Só que não era medo de mim como pessoa. Era medo do que eu representava. Prova, poder, consequência. E isso me deu uma certeza fria. Ela não humilha gente simples por diversão. Ela humilha porque acha que nunca vai pagar. Eu continuei sentada. Eu não levantei o rosto como se estivesse ganhando. Eu levantei o olhar como quem está avaliando uma ameaça real. E eu disse, baixo, bem baixo, só para ela ouvir. Eu ouvi tudo. Foi só isso. Mas eu vi a garganta dela mexer, como se ela tivesse engolido uma pedra. Camila ficou pálida. Meu filho começou a mexer na ponta do guardanapo como se aquilo fosse uma boia. E eu percebi que a vergonha dele tinha mudado de lugar. Antes era vergonha da minha roupa. Agora era vergonha do que ele tinha deixado acontecer. O gerente ficou ali, parado, esperando meu comando, como se eu fosse a única pessoa na mesa com direito de decidir o próximo passo. E eu senti o peso da minha regra número 1. Eu não machuco ninguém. Só que eu também senti o peso da regra número 3. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Eu olhei para o meu filho. Ele não conseguia me encarar por muito tempo. E aí eu entendi o tamanho da manipulação. Não era só Dona Lúcia tentando me humilhar. Era Dona Lúcia tentando treinar meu filho a baixar a cabeça. E eu não fui criada para aceitar isso. Eu respirei fundo e falei com o gerente, com calma. Por favor, diga ao Sr. Augusto que eu quero falar com ele hoje. Agora. A palavra agora saiu limpa. Sem agressividade. Só decisão. O gerente engoliu seco, como se soubesse que aquele pedido ia acender um incêndio nos bastidores. Sim, senhora. Dona Lúcia tentou interromper, com um sorriso de teatro. Helena, não precisa disso. Vamos continuar o jantar, vamos fazer as pazes. Família é família. Família. Ela repetiu de novo, como se fosse uma senha que obriga todo mundo a engolir abuso. Eu olhei para ela e respondi com uma calma que até eu me surpreendi. Família não humilha. Família protege. Meu filho fechou os olhos por um segundo. Eu vi. Ele respirou como se estivesse segurando o choro. E naquele momento, eu senti a mãe dentro de mim entrar na frente da mulher. Eu não queria destruir ninguém. Eu só queria impedir que destruíssem meu filho. Se você já foi silenciada para alguém parecer maior, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente aprende a se proteger com lucidez. E me responde uma coisa, você acha que eu fui justa por pedir essa conversa na hora, ou você teria deixado para depois? Dona Lúcia tentou se recompor e atacou do único jeito que ela sabia. Ela virou o jogo para o meu filho. Rafael, você está vendo? Isso é desnecessário. Sua mãe sempre foi dramática. Dramática. Ela falou como se eu fosse um problema, não como se ela tivesse acabado de gritar esmola no meio de um restaurante. Eu vi o meu filho apertar a mandíbula. Ele olhou para mim, depois para a esposa, depois para a sogra. Era um homem adulto, mas naquele instante parecia um menino dividido entre duas mãos puxando. Eu não aguentei e falei com ele, baixinho, firme. Eu vim porque eu te amo. Mas a partir de hoje, você vai ter que escolher se quer ser homem ou fantoche. Eu vi a palavra fantoche bater nele como tapa. Ele piscou rápido, como se acordasse de um sonho ruim. Camila tentou falar alguma coisa, mas a voz dela não saiu. Eu senti que ela também estava com medo. Medo de perder a mãe, medo de perder o marido, medo de perder o conforto, medo de perder a máscara. Porque naquela mesa, todo mundo estava usando máscara. Menos eu. E foi aí que eu percebi um detalhe que me fez gelar.
Dona Lúcia não estava só com vergonha. Ela estava apressada. A pressa dela não era por causa do vexame. Era por causa do nome Augusto. Ela queria impedir aquela conversa. E isso me deu uma pista que eu guardei como ouro. Se ela está com medo de uma conversa, então essa conversa tem poder. O gerente voltou rápido, mas o olhar dele não estava tranquilo. Ele estava mais tenso do que antes. Senhora Helena, o senhor Augusto pediu para a senhora aguardar um momento. Ele está vindo. Vindo. A palavra fez o meu coração bater mais forte, porque eu sabia que a presença daquele homem iria mudar o jogo. Meu filho passou a mão no rosto e sussurrou, quase sem som. Mãe, por favor. Eu não sabia se ele estava pedindo para eu parar, ou pedindo para eu salvar ele. E essa dúvida rasgou meu peito. Porque, naquele instante, eu percebi que eu ainda não tinha a resposta mais importante. Meu filho sabia de alguma coisa ou ele estava sendo usado sem perceber. Eu olhei para Dona Lúcia. Ela tinha puxado o celular para perto, tentando disfarçar. Os dedos dela se mexiam rápido, como quem manda mensagem com urgência. E eu pensei, com uma clareza que me assustou. Ela está chamando reforço. Eu mantive o rosto calmo, mas por dentro eu senti um frio subir pelas costas. Não era medo de briga. Era medo de coisa maior. De coisa que não aparece na mesa, só aparece depois, quando a porta fecha. O restaurante continuou funcionando, talheres, risos, música baixa. Só que na minha mesa, o ar tinha virado chumbo. E então eu vi. No corredor lateral, perto da porta do fundo, uma sombra se mexeu. Um homem de terno escuro estava de pé agora, olhando na nossa direção. Não era cliente. Não era garçom. Era o tipo de pessoa que aparece quando alguém quer controlar dano. Eu reconheci aquele rosto. E isso me fez sentir uma coisa que eu não sentia fazia tempo. Perigo. Eu não virei para ninguém. Eu não alertei meu filho. Eu não dei o gosto de ver o meu medo. Eu só pensei uma frase por dentro, bem devagar, para não perder o controle. Helena, agora você precisa ser mais inteligente do que corajosa. Porque, antes do Augusto chegar, eu tinha certeza de uma coisa. A queda da Dona Lúcia ainda não tinha começado de verdade. E eu estava prestes a descobrir quem estava puxando as cordas por trás dela. O homem de terno escuro ficou parado no corredor lateral como se ele não tivesse pressa nenhuma, mas eu senti a pressa dele mesmo assim. Era o tipo de calma que não é paz, é controle. Dona Lúcia continuava com o celular perto do prato, os dedos se mexendo rápido demais para ser só conversa comum. Ela tentava esconder, mas o corpo dela entregava. Ombros duros. Sorriso preso. Aquele jeito de quem não sabe se foge ou se ataca. Meu filho olhava para mim como se eu fosse a última tábua num rio cheio. Eu via que ele queria falar, mas tinha medo de escolher a palavra errada e piorar tudo. E isso também me doía, porque eu sabia que esse medo não nasceu nele. Foi plantado. O gerente passou por perto de novo e falou baixinho, quase sem mexer a boca. O senhor Augusto está a caminho, senhora. A caminho. Eu ouvi como aviso, não como informação. Camila puxou o ar e tentou sorrir, daquele jeito fraco de quem está tentando colar uma máscara quebrada. Vamos só esperar, tá? A gente resolve tudo com calma. Calma. Eu olhei para ela e pensei que aquela menina, por trás de toda pose, também tinha medo. Medo da mãe, medo do marido, medo de perder o conforto, medo de perder a imagem. Só que medo não justifica covardia. E eu não ia fingir que justificava. Dona Lúcia tentou recuperar o comando com uma voz doce demais. Helena, querida, você sabe como essas coisas são. Às vezes as pessoas te apresentam de um jeito errado, né? Mas olha, eu respeito você. Respeito. Ela dizia respeito como quem entrega uma esmola, como se eu devesse agradecer. Eu não respondi. Eu não ia entrar naquele jogo de frases bonitas. Eu estava observando o que ela fazia quando ninguém comprava o teatro dela. E foi aí que eu percebi a verdadeira fraqueza dela. Ela não sabia ficar sem plateia. Ela precisava que alguém risse, que alguém confirmasse, que alguém dissesse que ela estava certa. Ela precisava de testemunha para se sentir dona. Sem testemunha, ela virava só uma mulher com medo. Meu filho finalmente falou,
num sussurro que só eu ouvi. Mãe, por favor, me diz o que está acontecendo. Eu segurei o olhar dele e respondi com honestidade, mas sem entregar tudo. Eu também estou descobrindo agora, filho. E eu vou descobrir até o fim. Ele engoliu seco. Eu vi a garganta dele trabalhar como se ele estivesse segurando uma confissão. Eu quase perguntei ali mesmo se ele tinha assinado alguma coisa, mas eu me segurei. Eu não podia pressionar ele na frente delas. Eu precisava que ele sentisse que eu estava do lado dele, não contra ele. Porque, quando a pessoa está sendo manipulada, o manipulador sempre tenta uma coisa primeiro. Ele tenta fazer a vítima acreditar que quem ama é o inimigo. Eu não ia dar esse presente para Dona Lúcia. O homem de terno escuro se mexeu um pouco, como se estivesse recebendo algum sinal. Eu vi ele colocar a mão dentro do paletó, não de um jeito agressivo, mas de um jeito que parecia rotina. Ele tirou o celular, olhou uma mensagem e guardou de novo. Depois olhou para mim. E eu senti um chamado sem palavra. Eu não levantei na hora. Eu precisei de uma desculpa. Eu esperei o garçom se aproximar com o prato principal e, antes que ele colocasse a comida, eu fiz um gesto simples. Com licença, eu vou ao banheiro. Dona Lúcia tentou segurar o meu braço com o olhar. Não, não, Helena, espera o Augusto chegar. Não precisa sair agora. A pressa dela denunciou tudo. Eu sorri de leve, sem humor. Eu volto. E levantei. Quando eu passei pelo corredor lateral, eu senti o coração bater mais forte. Não por medo de alguém me fazer algo ali, mas por aquele instinto que avisa quando você está entrando numa parte da história onde não tem volta. O homem de terno escuro deu 2 passos e ficou ao meu lado, sem encostar, sem invadir, só perto o suficiente para eu ouvir. Ele falou baixo, sem emoção. Senhora Helena, eu não estou aqui para jantar. Eu mantive a postura e respondi do mesmo jeito. Eu percebi. Ele olhou para o salão, como se medisse o risco de ser visto, e voltou os olhos para mim. A senhora sabe que está mexendo com gente que não gosta de ser exposta. A frase bateu no meu peito como vento frio. Eu não respondi rápido. Eu escolhi cada palavra. Eu não estou mexendo com gente. Eu estou salvando meu filho. Ele ficou um segundo em silêncio. E nesse segundo, eu senti que ele estava avaliando se eu era do tipo que recua ou do tipo que aguenta. Ele continuou. A Dona Lúcia não monta isso sozinha. Ela só é a ponta mais barulhenta. Ponta. Eu ouvi e senti um arrepio subindo pela coluna. Porque ponta significa que existe corpo inteiro por trás. E corpo inteiro costuma ser grande. Eu quero provas, eu disse. Ele assentiu, como se eu estivesse finalmente falando a linguagem certa. Por isso eu estou aqui. Ele tirou um envelope de dentro do paletó. Mais grosso do que o primeiro. Mais pesado. Não pesado de papel apenas, pesado de consequência. Ele segurou o envelope sem me entregar ainda. Antes, eu preciso te dizer uma coisa. Se a senhora apertar isso do jeito certo, a senhora derruba gente grande. Mas também acende um foco na sua testa. Foco. Eu senti a palavra grudando em mim, como se fosse luz forte. Eu respirei fundo. Eu lembrei das minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. E eu respondi com a voz firme. Eu prefiro a luz na minha testa do que a corda no pescoço do meu filho. Ele me olhou por um instante mais longo. E eu vi algo raro naquele rosto, uma pequena provação, quase invisível. Então ele finalmente estendeu o envelope para mim. Eu peguei com cuidado, como se aquilo pudesse cortar. A textura do papel era áspera. O tipo de envelope que não foi comprado para carta de amor. Foi comprado para transportar problema. Eu não abri ali. Não ainda. Eu só segurei e senti o peso. Quem é você? Eu perguntei. Ele respondeu com frieza. Alguém que já viu esse filme antes. E alguém que não quer ver mais uma família sendo engolida. Eu quis acreditar, mas eu não confio em palavras soltas. Eu confio em prova. Então eu perguntei outra coisa. Por que agora? Ele inclinou um pouco o rosto, como se escolhesse a parte da verdade que podia me dar.
Porque hoje a senhora apareceu no lugar errado para eles. E isso muda o ritmo. O ritmo. Eu pensei no gerente tremendo, no nome Augusto, na pressa da dona Lúcia, na mensagem do meu filho pedindo para eu não fazer ele passar vergonha. Tudo estava amarrado. Tudo tinha um tempo. E eu estava fora do tempo que eles planejaram. Foi quando eu senti meu celular vibrar na bolsa. Eu não peguei. Eu não queria interromper. O homem de terno escuro fez um gesto pequeno com a cabeça, apontando para o envelope. Tem uma parte aí que vai doer. E eu preciso que a senhora entenda isso antes de explodir. Eu apertei o envelope contra o corpo. Eu não explodo. Eu anoto. Ele assentiu. Então anote. A senhora não pode confrontar seu filho na frente deles. Se ele estiver preso, ele vai negar. Se ele estiver com medo, ele vai mentir. Não por maldade. Por pânico. Essa frase entrou em mim como se fosse uma mão apertando meu coração. Porque era verdade. Eu conhecia meu filho. Eu sabia como ele era quando entrava em modo de defesa. Eu engoli seco. E se ele já tiver assinado algo? O homem fez uma pausa, curta demais. É por isso que eu trouxe isso. Eu senti o mundo inclinar um pouco. Se você está sentindo esse aperto comigo agora, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente aprende a enxergar manipulação antes que ela destrua a nossa paz. E me responde nos comentários. Você acha que um filho assina uma coisa errada porque quer, ou porque foi encurralado? Eu olhei para o envelope de novo. Minha mão estava firme, mas eu sentia um tremor pequeno dentro do meu peito. Não era medo de papel. Era medo de verdade. E o Augusto? Eu perguntei. Ele olhou para o salão. O Augusto vai tentar controlar dano. Ele vai falar bonito. Vai propor acordo. Vai empurrar culpa para baixo. A senhora precisa ouvir. Precisa deixar ele falar. Eu entendi o recado. Ouvir não é aceitar. Ouvir é recolher munição de prova. Eu respirei fundo. O que a dona Lúcia quer de mim? Eu perguntei. Ele respondeu com uma simplicidade cruel. Ela quer o que a senhora tem. E quer o seu filho como caminho. Eu fechei os olhos por um segundo, só para não deixar a raiva subir para o rosto. Eu não queria que ninguém visse minha dor. Minha dor era minha. Eles não mereciam. Quando eu abri os olhos, eu ouvi passos vindo do corredor. O gerente. Ele apareceu com o rosto mais pálido do que antes. Senhora Helena, o senhor Augusto chegou. Chegou. A palavra soou como porta batendo. Eu apertei o envelope contra o corpo e senti que eu estava prestes a entrar na sala onde as máscaras caem. Só que eu também senti uma coisa pior. Eu senti que, quando eu abrisse aquele envelope, eu talvez descobrisse uma verdade sobre o meu filho que eu não estava pronta para ouvir. E, mesmo assim, eu ia abrir. Porque a humilhação daquela noite tinha sido só o início. E o próximo passo, eu tinha certeza, não ia acontecer no salão. Ia acontecer no papel. Eu esperei o gerente virar o corredor para então soltar o ar que eu nem percebi que estava segurando. O homem de terno escuro já tinha desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Uma presença que entra, entrega uma verdade, e some antes do estrago começar. Isso por si só já dizia muito. Quem vive desse tipo de assunto aprende a não deixar rastro. Eu fiquei parada por um instante, com o envelope mais grosso apertado contra o corpo, sentindo a aspereza do papel na palma da mão. Eu não queria abrir ali. Não naquele corredor. Não com aquela sensação de que o restaurante tinha olhos até nas paredes. Só que a minha curiosidade não era curiosidade. Era instinto de mãe. E instinto de mãe, quando fala, não aceita silêncio. Eu entrei no banheiro feminino, fechei a porta de uma cabine e sentei com cuidado, como se eu estivesse me preparando para receber uma notícia ruim. A luz branca em cima me deu um ar de interrogatório. E eu pensei que era isso mesmo. Eu estava prestes a interrogar a vida. Eu tirei o envelope da bolsa e apoiei no colo. Antes de abrir, eu me obriguei a respirar 3 vezes, bem devagar. Eu não podia tremer. Não por orgulho. Por lucidez. Eu rasguei a lateral com calma. O papel fez um som seco, um som pequeno que, naquele momento, pareceu alto demais. Eu congelei por um segundo,
esperando ouvir alguém do lado de fora. Nada. Só o barulho distante do salão, abafado, como se o mundo continuasse enquanto a minha vida parava. Eu puxei as primeiras folhas. Não era carta. Não era acusação. Era coisa pior. Era documento. Eu vi tabelas, vi termos, vi palavras difíceis, vi números, vi assinaturas. Vi uma sequência de páginas organizadas como se alguém tivesse caprichado para parecer limpo. E quando algo parece limpo demais, geralmente tem sujeira escondida embaixo. Eu passei os olhos rápido, procurando o que realmente importava. E encontrei o nome do meu filho. Rafael. Eu senti um frio subir do estômago para a garganta. Um frio que não dói, mas derruba. Minha mão apertou o papel com força, como se eu pudesse esmagar aquela realidade até ela desaparecer. Eu fechei os olhos por um segundo, só um segundo, para não deixar o pânico virar lágrima. Quando eu abri os olhos, eu li de novo, mais devagar. O nome dele estava ali de um jeito que não deixava dúvida. Nome completo, CPF, uma linha que dizia que ele era responsável por algo. Responsável. Essa palavra é pesada. Responsável muda a vida de uma pessoa com uma canetada. Responsável vira algema invisível quando alguém faz você assinar o que não entende. Eu senti a raiva subir, mas junto veio uma dor mais funda. Porque eu não sabia qual era a verdade. Meu filho foi usado ou ele aceitou entrar? A dúvida é uma faca que fica girando devagar. Eu segurei o papel com cuidado, como se fosse uma fotografia de um acidente, e comecei a procurar a data. Eu precisava saber quando isso tinha acontecido. Se foi recente, se foi antes do jantar, se foi durante essa semana estranha. Eu achei uma data bem próxima do dia em que meu filho apareceu na minha casa pedindo para eu me comportar. E aí tudo encaixou de um jeito que me deu enjoo. O jantar não era para me apresentar. O jantar era para me colocar no lugar. Para eu ficar pequena, distraída, envergonhada, enquanto eles amarravam meu filho em papel. Eu li mais um trecho e senti o peito apertar de novo. O documento falava de participação, de adesão, de uma espécie de termo. Não estava tudo claro, mas estava claro o suficiente para eu entender a intenção. Eles estavam colocando meu filho dentro do esquema para ter acesso a mim por tabela. E se desse errado, a culpa cairia em cima dele primeiro. Porque é assim que esse tipo de gente opera. Eles usam a pessoa mais fraca emocionalmente. A pessoa com mais medo de perder algo. E meu filho estava exatamente nesse ponto. Eu fechei as folhas na hora. Não por covardia. Por sobrevivência. Eu precisava pensar antes de agir. Porque se eu saísse daquele banheiro gritando, eu ia dar exatamente o que eles queriam. Uma cena. Um descontrole. Uma prova de que eu sou dramática. Um argumento perfeito para eles me pintarem como louca e varrerem a sujeira para debaixo do tapete. Eu guardei tudo de volta no envelope, do jeito mais organizado possível, como se o próprio ato de organizar fosse uma forma de segurar meu mundo no lugar. Só que meu coração estava batendo mais forte agora. E eu senti um tremor na mão, pequeno, teimoso. Eu apertei os dedos e sussurrei para mim mesma, bem baixinho. Calma. Helena. Você anota. Você prova. Eu lavei as mãos com água fria, mesmo sem precisar, só para sentir algo real e não deixar a cabeça me levar embora. Olhei no espelho. Meu rosto estava firme. Mas meus olhos estavam diferentes. Eles estavam mais antigos. Eu saí do banheiro e voltei pelo corredor, tentando manter o passo natural. Só que, por dentro, eu já não estava mais no jantar. Eu estava no limite. Quando eu me aproximei do salão, eu vi o gerente esperando perto de uma porta lateral, como se ele fosse me guiar para algum lugar. Ele me viu e fez um gesto discreto com a cabeça, apontando para aquela porta. A sala reservada. Eu entendi. O Augusto não vinha para a mesa. Ele vinha para o bastidor. E bastidor é onde as pessoas mostram o que realmente são. Eu caminhei até a porta e entrei. Era uma sala pequena, elegante, com iluminação mais baixa. Uma mesa de apoio, 2 cadeiras, um quadro caro na parede. Um lugar feito para conversas que não podem virar escândalo. O gerente fechou a porta atrás de mim e falou com a voz baixa. Ele já vai entrar, senhora.
Eu assenti e fiquei em pé por um instante, sem sentar. Eu queria sentir o chão. Eu queria sentir controle. Sentar me parecia uma concessão. A porta abriu. E o senhor Augusto entrou. Ele não era jovem. Não era velho. Era o tipo de homem que a gente não sabe a idade porque ele vive de parecer sempre no controle. Terno impecável, cabelo bem cortado, olhar treinado para medir a pessoa em segundos. O sorriso dele era educado, mas não era quente. Ele olhou para mim como quem reconhece um problema grande. Helena. Ele disse meu nome como se a gente tivesse uma história. E talvez tivesse. Talvez eu só não soubesse ainda. Eu respondi sem sorrir. Augusto. Ele me observou por um segundo e apontou para a cadeira. Por favor, sente. Vamos conversar como adultos. Como adultos. Eu quase ri por dentro. Porque adulto de verdade não precisa humilhar ninguém para se sentir importante. E naquela noite, o que eu tinha visto era infantilidade vestida de luxo. Eu sentei. Devagar. Olhando nos olhos dele. Ele colocou as mãos sobre a mesa, como quem quer passar segurança. Eu soube do incidente no salão. Eu lamento. A dona Lúcia é impulsiva. Impulsiva. Ele tentou suavizar a crueldade dela com uma palavra leve. Eu não respondi a isso. Eu fui direto no que importava. Eu quero saber por que o nome do meu filho aparece em documento que tem relação com o instituto dela. O sorriso dele não sumiu, mas os olhos mudaram. Ficaram mais atentos, mais duros por dentro. Um homem assim não se assusta fácil. Mas ele percebe quando a pessoa do outro lado não veio para aceitar migalha. Eu não sei do que você está falando, ele disse, com calma. Mentira dita com calma é a mais perigosa. Eu tirei o envelope da bolsa e coloquei sobre a mesa. Não abri. Não mostrei ainda. Só coloquei. O olhar dele desceu para o envelope e voltou para mim. Eu vi a primeira rachadura. Bem pequena. Mas vi. Ele respirou fundo e tentou outra linha. Helena, eu admiro sua postura. A gente pode resolver isso de forma discreta. Sem barulho. Discreta. A mesma palavra que eu usei por anos para me proteger. Agora ele usava como arma para me calar. Eu mantive a voz baixa. Discreto para quem? Para mim ou para você? Ele ficou em silêncio por um segundo. E nesse segundo, eu entendi uma coisa perigosa. Ele não estava ali para me ajudar. Ele estava ali para controlar dano. Eu me inclinei um pouco para frente. Eu não vim pedir favor. Eu vim buscar verdade. E a palavra verdade, naquela sala, pareceu pesar mais do que qualquer coisa. Augusto apertou os lábios, como se estivesse calculando qual versão da história podia me dar sem se comprometer. Seu filho é maior de idade, ele disse. Ele faz escolhas. Essa frase foi um golpe baixo, porque ele estava tentando empurrar a culpa para o meu filho antes mesmo de eu terminar de falar. E foi aí que eu entendi o jogo inteiro. Se eu recuasse, eles queimariam meu filho. Se eu avançasse, eles tentariam me assustar. Eu fiquei olhando para Augusto, sem piscar, e pensei no corredor, na frase do homem de terno escuro, no foco na testa, na gente grande que não gosta de ser exposta. Eu pensei em tudo isso, e percebi que eu estava num ponto em que qualquer caminho doía. Mas só um caminho salvava o meu filho. Eu passei a mão na bolsa, devagar, sentindo o envelope como se ele fosse um coração batendo fora do meu corpo. E eu falei, bem calma, com a certeza de quem escolheu. Então você vai me explicar uma coisa agora. E vai me explicar direito. Porque se o Rafael entrou nisso sem entender, eu tiro ele. E se ele entrou nisso sabendo, eu tiro ele também. Só que junto, eu puxo quem colocou ele na frente do trem. O rosto do Augusto ficou mais sério. O sorriso dele desapareceu. E eu vi, finalmente, o homem por trás da máscara. Ele não parecia mais um anfitrião. Parecia um gerente de crise. Ele se inclinou para a frente e disse, bem baixo, como aviso. Helena, você não tem noção do tamanho do que está ameaçando. Eu segurei o olhar dele. Eu tenho noção do tamanho do meu amor pelo meu filho. A sala ficou silenciosa. E nesse silêncio, eu ouvi algo que me fez gelar.
Um toque de celular do lado de fora da porta. Logo depois, passos apressados. E uma voz abafada, urgente, que eu reconheci na hora. A voz da Dona Lúcia. Ela estava do lado de fora. E ela não parecia desesperada. Ela parecia furiosa. Como se ela tivesse decidido que, se não podia me controlar com humilhação, ia tentar com outra coisa. E foi aí que eu entendi que o próximo movimento dela não seria mais social. Seria pessoal. E eu ainda não estava pronta para o que ela ia dizer quando aquela porta abrisse. A voz da Dona Lúcia do lado de fora parecia atravessar a madeira da porta. Não era um pedido. Era um comando disfarçado de urgência. E quando uma mulher como ela perde o controle do palco, ela tenta transformar o bastidor em tribunal. Augusto continuou sentado, olhando para mim como quem calcula risco. Ele parecia mais preocupado com o tamanho do estrago do que com a verdade. Eu não mexi um músculo. Eu fiquei quieta porque eu sabia que aquele silêncio era minha última vantagem. A maçaneta girou. A porta abriu sem delicadeza. Dona Lúcia entrou com o rosto vermelho, segurando o celular como se fosse um cetro. Camila veio logo atrás, pálida, com os olhos arregalados, e meu filho apareceu no corredor, parado, como quem não sabe se entra ou se foge. Dona Lúcia nem olhou direito para a filha. O foco dela era eu. Você está achando que pode me expor assim, Helena? Ela disse, numa voz baixa que tentava parecer fina, mas saía cheia de veneno. Na minha frente, no meu ambiente, com o meu genro, com a minha filha? Isso é uma afronta. Afronta. Ela chamou de afronta o fato de eu existir sem pedir desculpa. Eu respirei fundo e fiquei olhando para ela, esperando ela mesma se denunciar. Porque quem está nervoso fala demais. E gente que fala demais deixa pista. Augusto tentou interromper, com aquele tom de homem que acha que ordem resolve tudo. Lúcia, por favor. Isso aqui é uma conversa delicada. Delicada. Eu quase ri por dentro. Delicado era o casaco com cheiro de sabonete que ela chamou de esmola. Delicada era a paciência que eu tive na mesa. Ali não tinha delicadeza. Ali tinha medo. Dona Lúcia se virou para ele, e por um segundo eu vi algo que me surpreendeu. Ela não tratava Augusto como superior. Ela tratava como parceiro. Ou como alguém que ela achava que podia pressionar. Você me disse que isso estava resolvido, ela falou. Você me disse que ela não sabia de nada. Eu senti um frio subir pelas costas. Ela não sabia de nada. Então existia um plano para eu não saber. Eu vi Augusto engolir seco, como se tivesse sido exposto na frase dela. A máscara dele tremeu. Meu filho finalmente entrou na sala. E a forma como ele entrou foi o que mais me cortou. Ele entrou pedindo desculpa com o corpo. O olhar baixo, o ombro encolhido, aquele jeito de quem já chega culpado. Meu coração apertou, mas eu segurei. Se eu desabasse ali, eu perdia o foco e ele virava alvo. Eu olhei para ele com calma e falei baixo. Rafael, fica aqui. E escuta. Ele levantou os olhos devagar. E eu vi a vergonha dele se misturar com medo. Medo de quê? Medo de mim, ou medo deles? Dona Lúcia apontou para mim, como se eu fosse uma acusada. Você sempre foi uma mulher cheia de segredo. Sempre se fez de simples. Sempre se fez de coitada. E agora quer bancar a importante. Eu senti a raiva tentando subir, mas eu segurei. Eu não podia cair no jogo dela. Ela queria me tirar do eixo. Então eu fui para a única coisa que derruba gente como ela. Fato. Eu coloquei o envelope sobre a mesa e empurrei devagar para o centro, como quem coloca uma prova no meio de um julgamento. Eu não vim bancar nada, eu disse. Eu vim entender por que o nome do meu filho aparece aqui. O rosto dela mudou. Foi rápido. Mas mudou. E aquele detalhe vale mais do que qualquer discurso. Porque a boca dela queria parecer indignada, mas os olhos dela fizeram outra coisa. Os olhos dela procuraram saída. Camila soltou um som pequeno, quase um suspiro. Ela olhou para a mãe e depois para o envelope, como se estivesse vendo um objeto proibido. Meu filho ficou mais branco. E eu senti uma certeza amarga se firmar dentro de mim. Se ele não soubesse de nada, ele estaria confuso. Ele estava apavorado.
Augusto tentou recuperar o controle com uma voz ensaiada. Helena, existe um processo. Existem acordos. Existem decisões pessoais. Seu filho é adulto. A frase veio de novo, a mesma tentativa de empurrar tudo para o meu filho. E foi aí que eu fiz uma coisa simples. Eu fiz uma pergunta que ninguém ali queria responder. Você chamou isso de grupo seleto, não foi, Rafael? Meu filho apertou os lábios. Ele não respondeu. Eu continuei, com a voz calma, mas firme. Você disse que era oportunidade. Que era gente influente. Que era só postura. Só que você nunca me explicou o que você assinou. A palavra assinou entrou na sala como se eu tivesse derrubado um copo. Dona Lúcia avançou um passo. Ele não assinou nada demais. Nada demais. Só que a pressa dela entregava que era demais. Sim. Augusto levantou a mão, tentando segurar a situação. Vamos manter a racionalidade. Racionalidade. Eu olhei para ele. Racionalidade é exatamente o que eu estou fazendo. Eu não gritei. Eu não xinguei. Eu só estou pedindo uma explicação. Meu filho finalmente abriu a boca, e a voz dele saiu baixa, quebrada. Eu achei que era um cadastro. Cadastro. Eu senti meu estômago virar. Porque cadastro é a palavra que usam quando querem que você assine sem sentir peso. Cadastro é a palavra que deixa tudo pequeno. Inofensivo. Eu olhei para ele com cuidado, porque naquele instante eu enxerguei o tamanho do buraco. Que cadastro, filho? Ele respirou com dificuldade. Um termo. Eles disseram que era só para participar de um projeto. Um projeto de investimento. Que era para eu entrar no círculo. Que depois viria a vaga. E a Dona Lúcia disse que era normal. Eu virei o rosto devagar para Dona Lúcia. Ela estava com o queixo levantado, tentando sustentar uma postura que já tinha rachado. Você disse que era normal colocar o nome dele em termo com garantia? Eu perguntei. Ela tentou rir, mas saiu seco. Você está inventando. Inventando. A palavra que manipulador usa quando percebe que a pessoa está perto da verdade. Eu peguei uma folha do envelope e abri só o suficiente para ler uma linha. Eu não precisava mostrar tudo ainda. Eu só precisava mostrar que eu tinha autorização para uso de garantia patrimonial vinculada a imóvel. Eu li, devagar. Camila colocou a mão na boca. Meu filho piscou várias vezes, como se tivesse levado um choque. Eu não vi isso, ele sussurrou. Eu senti uma dor atravessar meu peito, mas continuei firme. Você não viu porque não te deixaram ver. Você assinou confiando. Dona Lúcia endureceu. Você está colocando palavras na boca dele. Eu encarei ela. Eu estou tirando a sua mão de cima dele. O ar ficou pesado. Augusto então fez o que eu já esperava. Ele tentou negociar antes de admitir. Helena, isso pode ser resolvido. A gente pode anular. A gente pode ajustar. Não precisa ir além. Ir além. É assim que eles chamam justiça quando justiça ameaça o conforto deles. Eu inclinei o corpo para frente e fiz minha voz ficar ainda mais baixa. Você está preocupado comigo indo além ou com quem vai cair junto? Augusto ficou em silêncio. Um silêncio que respondeu por ele. Dona Lúcia olhou para o meu filho e fez um movimento rápido, como se quisesse puxar ele para o lado dela. Rafael, não escuta. Sua mãe quer te colocar contra sua esposa. Meu filho olhou para Camila. E eu vi uma coisa feia ali. Eu vi que ele estava com medo de perder a esposa mais do que com medo de perder a própria vida. E isso é o que manipulador constrói. Ele constrói uma prisão onde a pessoa escolhe o cadeado para não ficar sozinha. Eu respirei fundo e falei para Camila, pela primeira vez naquela sala. Camila, você sabia disso? Ela travou. Os olhos dela encheram de água, mas ela não chorou. Ela só ficou imóvel. E essa imobilidade, para mim, foi resposta. Ela sabia de alguma parte. Talvez não toda. Mas sabia o suficiente para não ser surpresa. Dona Lúcia viu a filha fraquejar e atacou mais forte. Você vai destruir a família do seu filho, Helena.
É isso que você quer? Você vai acabar com o casamento dele. Eu senti a tentativa de culpa como uma mão tentando me empurrar para baixo. E eu respondi com a verdade mais simples que existe. Quem tentou destruir a família foi você. Eu estou só impedindo. Meu filho finalmente levantou a cabeça. Ele olhou para Dona Lúcia e falou, numa voz que eu quase não reconheci. Você disse que era seguro. Dona Lúcia arregalou os olhos, surpresa de ver ele questionar. Ela tentou transformar aquilo em carinho. Meu querido, você não entende. É assim que funciona. É estratégia. Todo mundo faz. Todo mundo faz. A frase de quem normaliza abuso. Eu olhei para o meu filho, e vi o momento exato em que a cabeça dele começou a ligar os pontos. O jantar. O teste. O pedido para eu me comportar. A vergonha. A assinatura. A promessa. A armadilha. E nesse instante eu decidi. Eu não ia esmagar meu filho com culpa. Eu ia puxar ele para fora do buraco. Eu falei para Augusto. Você vai me entregar agora todas as cópias, termos, anexos e qualquer coisa assinada. Hoje. E você vai me dizer quem mais está por trás. Porque eu não vou deixar isso virar culpa do meu filho. Augusto respirou fundo, e pela primeira vez ele pareceu irritado, não educado. Helena, você está passando do limite. Eu encarei ele sem piscar. Limite é usar meu filho como ponte. Ele apertou os lábios. Dona Lúcia ficou rígida. Camila chorou em silêncio. E meu filho, com a voz baixa, falou a frase que fez meu coração doer e, ao mesmo tempo, acender esperança. Mãe, eu acho que eu fui idiota. Eu estendi a mão para ele, sem teatralidade, sem sermão. Você foi pressionado. Agora você vai escolher. Ele deu um passo na minha direção. Dona Lúcia avançou também, quase ao mesmo tempo, como se fosse impedir. E aí Augusto falou algo que eu não esperava. Algo que ele só diria quando percebesse que não tinha mais como controlar com conversa bonita. Se isso vier a público, não vai ser só a Lúcia que cai. Eu senti o ar sumir do meu peito. Porque aquela frase confirmava tudo. Não era só Dona Lúcia. Era uma rede. Eu encostei a mão na mesa e perguntei, bem devagar. Quem mais, Augusto? Ele me encarou. E, pela primeira vez, eu vi medo nele. Medo de dizer o nome. E quando um homem como ele tem medo de dizer um nome, é porque esse nome manda mais do que ele. A porta da sala reservada então fez um barulho pequeno, como se alguém do lado de fora tivesse encostado. E eu percebi uma coisa que me fez gelar de verdade. Tinha mais alguém ouvindo. E eu não fazia ideia se estava ali para proteger a Dona Lúcia, ou para me calar. Eu apertei o envelope contra mim de novo. Eu fiquei olhando para a porta como se ela tivesse virado um olho. Um olho que observa, que calcula, que decide o quanto você pode falar antes de te cortar. Augusto também olhou. Só que o olhar dele não era de curiosidade. Era de alerta. Ele sabia exatamente o que aquele barulho significava. Dona Lúcia tentou recompor o rosto, mas o corpo dela já tinha entregado. Ela estava rígida, com a respiração curta, segurando o celular como se aquilo fosse um escudo. Camila tremia. Meu filho estava parado entre nós, como se a alma dele estivesse finalmente acordando, mas o corpo ainda não soubesse para onde ir. Eu respirei fundo e me lembrei de uma coisa simples. Eu não preciso vencer gritando. Eu preciso vencer com prova. Então eu falei com Augusto, bem baixo. Quem está ouvindo do lado de fora? Ele não respondeu na hora. E esse silêncio foi resposta. Eu levantei devagar, sem pressa, e fui até a porta. Minha mão chegou perto da maçaneta, mas eu não abri ainda. Eu queria ver quem teria coragem de se mostrar. Do lado de fora, um passo recuou. Pequeno. Rápido. Eu abri. O gerente estava ali, pálido, com o rosto de quem queria desaparecer. E atrás dele, no corredor, eu vi o homem de terno escuro. Ele me encarou sem expressão, como se já soubesse que eu ia chegar nesse ponto. Augusto soltou o ar e falou com irritação contida. Você não tinha que estar aqui. Então eu entendi. Aquele homem não era proteção para mim. Ele era controle do jogo.
Eu segurei a porta aberta e perguntei, olhando direto para o homem de terno. Você trabalha para quem? Ele demorou um segundo a mais do que devia. Tempo suficiente para eu ver a hesitação. Para quem resolve problemas, ele respondeu. Problemas. Era assim que eles chamavam gente. Eu assenti, como se tivesse entendido, e voltei para dentro sem fechar a porta. Eu queria que todos se sentissem vistos. Porque manipulador só gosta de sombra. Quando a luz acende, ele perde a força. Eu me virei para o Augusto. Você disse que não é só a Lúcia que cai. Então você vai falar agora. Dona Lúcia tentou me cortar na força. Helena, você vai se arrepender. Você não faz ideia com quem está mexendo. Eu olhei para ela e respondi sem levantar o tom. Eu sei com quem eu estou mexendo. Eu estou mexendo com quem usou meu filho. Meu filho deu um passo na minha direção, como se aquela frase tivesse puxado ele pelo coração. Mãe, eu não entendi, eu juro. Eu toquei o braço dele, firme, como quem segura alguém que está saindo de um buraco. Eu sei. E é por isso que você vai ficar do meu lado agora. Dona Lúcia soltou uma risada nervosa. Do lado dela? Você vai trair sua esposa por causa dessa encenação? Encenação. Eu olhei para Camila. Ela estava chorando em silêncio, mas não por mim. Ela estava chorando porque, no fundo, ela sabia que a própria vida dela era um castelo montado em mentira. Eu falei com ela com a voz mais humana que eu consegui. Camila, eu não quero te destruir. Eu quero te dar uma chance de dizer a verdade. Você sabia que ele ia assinar aquilo? Ela fechou os olhos. 1 segundo. 2. E então ela falou, com a voz fraca, como se estivesse confessando um crime. Eu sabia que tinha um termo. Eu não sabia que tinha garantia. Minha mãe disse que era normal. Disse que era para proteger o Rafael, para ele parecer sério. Meu filho virou o rosto para Dona Lúcia, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Proteger? Você me colocou numa armadilha. Dona Lúcia endureceu e partiu para a única arma que ela ainda tinha. Culpa. Eu fiz isso pela sua família. Você queria crescer. Você queria entrar. Eu só acelerei. Você acha que o mundo dá espaço para gente fraca? Eu senti meu estômago virar. Ela estava tentando convencer meu filho de que abuso era favor. E esse é o ponto em que eu parei de ter pena de Dona Lúcia. Porque ela não era apenas arrogante. Ela era perigosa. Eu voltei para Augusto. Agora você vai me dizer quem mais está por trás. Ele olhou para o homem de terno escuro no corredor. Um olhar rápido, pedindo permissão sem pedir. Eu vi. E eu entendi outra coisa que me deu uma raiva fria. Augusto não mandava. Ele administrava. O homem de terno, enfim, falou, sem emoção. Senhora Helena, isso pode ser resolvido. Seu filho assina um distrato. A senhora mantém a discrição. Todos seguem a vida. Descrição. A palavra veio como uma algema. Eu caminhei até a mesa e peguei o envelope com as 2 mãos. Eu construí minha vida com discrição, eu disse, olhando para ele. Mas eu não vou usar discrição para encobrir crime. Ele não mudou a expressão. Crime é uma palavra forte. Eu inclinei o rosto. Forte é usar o medo de um filho para alcançar a mãe. Nesse momento, Augusto fez uma coisa que eu não esperava. Ele abriu a boca e falou um nome. Um nome que ele claramente não queria falar. O instituto não é só da Lúcia. Tem investidores. Tem um conselheiro por trás. É ele que manda no fluxo. Eu senti o ar ficar mais pesado. Nome, eu disse. Dona Lúcia gritou. Augusto, cala a boca. Ela perdeu a compostura. Perdeu o teatro. E ali, sem perfume que salvasse, ela ficou nua por dentro. Augusto respirou e falou, quase num sussurro. Doutor Sérgio Valença. O nome caiu na sala como se fosse uma sentença. E eu vi o homem de terno escuro mexer o maxilar, como se aquele nome tivesse peso real para ele também. Eu anotei por dentro. Eu guardei. Eu não mostrei emoção. Só que eu senti uma coisa clara. Agora eu tinha o alvo certo.
Eu olhei para Augusto. Eu quero tudo. Todos os anexos, todos os termos, todas as mensagens, todas as atas. Você vai me entregar. Hoje. Ou eu vou abrir isso do meu jeito. Ele soltou o ar, derrotado por segundos. Helena, se isso sair do controle. Eu cortei, firme. Já saiu do controle no dia em que vocês colocaram meu filho nisso. Meu filho falou baixo, como se estivesse falando com ele mesmo. Eu fui usado. Eu me virei para ele. Você foi. E agora você vai fazer a coisa mais difícil. Você vai admitir isso sem se destruir. E você vai sair dessa de cabeça erguida. Ele assentiu, ainda tremendo, mas assentiu. E foi aí que Dona Lúcia fez sua última tentativa. Ela se aproximou de mim, bem perto, com o rosto duro, e falou baixo, para só eu ouvir. Você não vai ter paz. Eu garanto. Eu encarei os olhos dela e respondi no mesmo tom. Eu prefiro perder paz do que perder meu filho. Ela recuou, como se aquela frase tivesse tirado o chão. Eu voltei para o homem de terno escuro no corredor e falei com clareza. Você veio para me assustar. Só que você chegou tarde. Eu já decidi. Ele me olhou por um segundo longo. Então a senhora entende que vai ter consequência. Eu assenti. Eu entendo. E vocês também vão ter. O gerente, pálido, parecia que ia desmaiar. Augusto estava com a expressão de quem sente o mundo desmoronar, mas sabe que merece. Dona Lúcia parecia uma estátua rachada. Camila chorava quieta. E meu filho finalmente estava do meu lado. Foi nesse instante que eu fiz a coisa que define justiça de verdade. Eu não pedi desculpa por ser forte. Eu não humilhei a Dona Lúcia de volta. Eu não gritei. Eu só falei, olhando para todos. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu não estou aqui para destruir gente. Eu estou aqui para impedir que vocês destruam minha família. E eu vou até o fim com prova. Eu peguei o celular e fiz uma ligação. Não para a polícia na hora, não para a cena, não para espetáculo. Para a Teresa. Ela atendeu rápido. Helena. Eu preciso de você agora. Com urgência. A voz dela ficou séria. Estou a caminho. Quando eu desliguei, eu olhei para o Augusto e falei a frase que eu sabia que doía mais para ele do que qualquer ameaça. Você vai colaborar ou vai ser o primeiro a cair. Ele engoliu seco e assentiu, derrotado. Eu colaboro. Dona Lúcia arregalou os olhos. Você é um traidor. Ele nem olhou para ela. Eu sou um homem tentando não ser cúmplice. Essa frase foi a primeira queda real naquela noite. E eu vi algo no rosto da Dona Lúcia que eu nunca vou esquecer. Não era tristeza. Não era arrependimento. Era ódio. O ódio de quem percebe que, pela primeira vez, não vai conseguir controlar a narrativa. Eu me virei para o meu filho e segurei as duas mãos dele. Rafael, olha para mim. Você vai sair disso. Mas você vai ter que falar a verdade, mesmo que doa. Ele respirou fundo. Eu falo. Eu assenti. Então você começou a ser homem hoje. Eu peguei a bolsa. Guardei os envelopes. Fui até a porta. Antes de sair, eu olhei uma última vez para Dona Lúcia. E disse a frase que devolveu minha dignidade sem crueldade. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. E eu saí com meu filho. No corredor, o ar parecia mais leve, mesmo com todo o perigo em volta. Porque o que mata a gente por dentro é se sentir sozinho. E naquela hora, eu não estava mais sozinha. E agora eu quero falar com você que me ouviu até aqui. Você acha que eu fui longe demais ou eu fui justa? O que você teria feito no meu lugar? E qual foi o primeiro sinal de manipulação que você percebeu nessa história? Se você gosta de histórias onde a verdade aparece com calma e justiça, se inscreve no Afonso Story. Aqui ninguém anda sozinho, e aqui a gente aprende a enxergar mentira antes que ela destrua a nossa paz.